Então, gente, vamos começar aí mais um videozinho, né? Ainda continuando com o mesmo conteúdo. Agora vamos ver os elementos do clima e os tipos climáticos, tá? Espero que todos estejam bem, tá? Então vamos começar. O primeiro elemento é a neve, tá? Vamos ver aqui como que a neve ela é formada, né? Aqui nós temos uma explicação bem fácil, né? A neve se forma nas camadas mais altas da atmosfera. Então, são as nuvens mais elevadas, quando lá em cima a temperatura está abaixo de zero. Tá? As gotas de água se congelam, transformam-se em flocos de neve, e quando a nuvem não consegue mais suportar, ela precipita na forma de neve, e nós temos aí as nevascas. Lembrando que esse fenômeno climático ele só ocorre nas zonas polares ou nas zonas temperadas, tá? Visto que na zona tropical, onde o Brasil tem a maior parte das suas terras, devido aí ao forte calor, mediante a insolação intensa, né, não há possibilidade da formação de neve. Tá? No Brasil, nós vamos ter em alguns invernos, lá na região sul, tá? Na região sul, que está dentro da zona temperada sul, Santa Catarina, principalmente nas partes mais altas, né, nós vamos ter aí em alguns invernos, né, a precipitação em forma de neve, tá? Então, no Brasil, né, a única possibilidade que nós temos de neve é na região sul, porque a região sul se encontra dentro da zona temperada sul. O restante do país aí, mais de 80% do nosso país está dentro da zona intertropical. Portanto, não há possibilidade da ocorrência de neve, tá? Aqui no outro quadrinho, ó, tem uma explicaçãozinha mais didática, tá vendo? O passo 1, 2 e 3 e o 4, que já é a precipitação, tá? Então, a temperatura tem que estar abaixo de zero nas, na, nas elevadas nuvens, e a zona só pode ser polar ou atemperada. Vamos partir agora aqui para as chuvas, né, que na realidade chama-se precipitação na forma de chuva. Né? Nós temos 3 tipos de precipitação: chuva, geada ou a neve. Aqui no caso, nós temos 3 tipos de chuva. Né? E esses desenhos estão muito bem explicativos. Olha, vamos ao primeiro tipo de chuva, que é a chuva frontal. Né? Esse nome é dado porque essas chuvas ocorrem quando duas frentes elas se encontram, uma frente fria com uma frente quente. Por isso que é frontal, há um choque entre duas frentes, uma quente e uma fria, tá? Nesse caso aí, quando há o choque, ocorre aí as tempestades, principalmente no verão, né? As tempestades, né? A ocorrência das trovoadas, raios, né? São chuvas até que rápidas, tá? Porém, provocam aí alagamento em várias partes do nosso país, principalmente dentro das zonas urbanas, né? E visto aí a falta de áreas de captação de água das chuvas, tá? Então, chuvas frontais, né? A segunda, a segunda forma aqui de chuva, né? Nós estamos vendo aqui o desenho, ó, é a chuva orográfica ou chuva de relevo. As massas de ar carregadas de umidade que vem do oceano, principalmente, né? Quando encontra um relevo muito íngreme, ele não consegue ultrapassá-lo, né? Ela vai se chocar com o relevo, né? A nuvem vai subir, vai perder pressão e vai precipitar
antes de ultrapassar. Então vai chover antes de ultrapassar a montanha, né? Nessa frente, aonde vamos chamar de barlavento, né? Ali, por ter muita umidade, nós vamos ter uma cobertura vegetal bem densa, bem verde. Essa nuvem, quando ela descarrega, ela fica mais leve, aí ela consegue ultrapassar o relevo, né? E do outro lado, nós não vamos ter praticamente chuva, né? E nós vamos ter uma cobertura vegetal mais escassa, né? E não tão verde quanto a barlavento, né? Assim, esse tipo de chuva eu posso dar como exemplo aqui, lá no sertão do Nordeste, quando nós temos lá o Planalto da Borborema, e ele exerce aí esse paredão, né, que bloqueia a umidade que vem do oceano, né, não deixando essa umidade chegar até o interior, onde nós temos a ocorrência de períodos de seca muito prolongados, né? A seca no sertão é um fenômeno bastante antigo, né? Então, um dos motivos que leva à seca no sertão é o Planalto da Borborema, que impede aí a passagem das nuvens úmidas que vêm do litoral, né? E, e para encerrar aqui as chuvas convectivas, né? Essas chuvas ocorrem basicamente em áreas de clima tropical, tá? Ela, o ar, ele aquece, ele aquece devido à irradiação solar, e aí a umidade, ela acaba subindo, condensando e precipitando, né? O ar, o ar faz o movimento de convecção, né? Ele sobe quente, resfria, condensa e precipita, tá? Essa chuva é a chuva de maior ocorrência aqui para a gente, tá? Somente no verão, né? Na primavera, são as chuvas mais abundantes que nós temos, né? As chuvas orográficas nós vamos ter basicamente em áreas de relevo montanhoso, né? Em áreas aí, em áreas de planaltos, né? Em áreas onde tem um relevo um pouco mais elevado. E as chuvas frontais, basicamente lá no verão, né? Quando as frentes aí acabam se encontrando aí, tá? Lembrando que as frentes frias nascem nos polos, tá? No caso aqui do Rio de Janeiro, né? As massas frias vêm do Polo Sul, né, da Antártida, tá? Se deslocando aí pelo oceano até chegar no continente. Geada. A geada, né, é preciso que haja uma massa de ar polar e temperaturas de 3 graus. Né? 3 graus. As moléculas de água que estão no estado gasoso, elas passam direto para o estado sólido. Ela não cria o flocos, que seria a neve. Então ela parte do gás para o sólido. E essas partículas, elas não conseguem ficar suspensas no ar, precipitam, né? Não é muito comum aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos aí essa forma de precipitação, né? Mas em alguns momentos nós já até presenciamos, né? Alguns granizos aí caindo devido aí, né, às temperaturas no verão estarem tão quente, e esse ar, quando ele sobe, ele passa direto para forma de gelo e precipita. Não é muito comum, né? Eu que sou um pouquinho mais velho do que vocês, eu devo ter presenciado já em toda a minha vida aí umas
10 vezes no máximo. No máximo, tá? Aí, mais uma vez aqui, ó, o granizo. Tá vendo aqui, ó? Olha como que ele é formado, ó. Deixa eu botar essa aqui para vocês, ó, ampliar para vocês. Passei direto, né? Deixa eu voltar. Ó, no interior das nuvens de tempestade, aí a chuva já está caindo. A temperatura fica a menos 80 graus. O vapor de água da atmosfera sobe e se congela, formando os blocos de gelo, né, que acabam não ficando suspensos no ar e precipitam. É praticamente quase a formação anterior que nós vimos aqui da geada, né? O que vai mudar é a temperatura das nuvens, tá? Vale ressaltar que o granizo ele é formado, né, quando nas nuvens cúmulos nimbus, como essa que estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo que durante o verão, devido à insolação que chega até a superfície terrestre, a evaporação é intensa e esse vapor acaba subindo e congelando à medida que ele alcança aí altitudes maiores, tá vendo aí, ó, 10 a 12 quilômetros, tá? E aí as temperaturas ficam baixíssimas, formando aí as chuvas de granizo, tá? As chuvas de granizo, elas podem ser bastante ruins, né? Porque tem flocos, tem pedras de gelo pequenas, né? Em sua maioria, mas esse gelo pode se aglutinar com o outro, formando pedras maiores, né? Isso pode causar aí prejuízos, né? Quebrar vidro de carro, janela, machucar alguém, etc. Então é perigoso. Nevoeiro. O nevoeiro, nós temos aqui duas formas de nevoeiro, né? A condensação do ar por levantamento é quando bate numa montanha aí, né, no morro, e esse ar ele sobe, ele acaba condensando, né? Não a ponto de formar uma nuvem de chuva, tá? Ele sobe e o vapor condensa, formando aquela nuvem que nós vamos chamar de nevoeiro, tá? Ou condensação por resfriamento, né? A temperatura está muito quente, especialmente no verão, e de repente entra um ar muito frio, né? Isso provoca aí, né, o condensamento do ar, tá? Não provocando nuvens de chuva, né? Então fica aquele nevoeiro que vocês já devem ter presenciado, principalmente no período da manhã, né? O nevoeiro ele começa a ocorrer à medida que o sol ele começa a nascer, até por volta de umas 9, 10 horas no máximo, aí, no máximo 10 horas ele já foi desfeito porque a temperatura, a temperatura da atmosfera ela começa a esquentar e desfaz aí esse processo. Então, nós vamos ter o nevoeiro apenas ali no início das manhãs, tá? Passei direto, deixa eu ver. Orvalho. O orvalho são gotículas de água que se formam quando o vapor d'água entra em contato com a superfície fria e condensa. Então o orvalho ele se forma aí no outono, basicamente no outono e inverno, né? Você fala quando o vapor d'água presente no ar se condensa em contato com superfícies frias, né? Formando gotículas. Assim, é muito comum
É muito comum assim também quando no outono, no inverno, a gente acorda um pouco mais cedo para ir para a escola e a gente vê que os automóveis estão cobertos por gotículas de água, né? As plantas, isso que é o orvalho. Tá? Nós não vamos ter o orvalho durante o verão. Tá? A temperatura tem que estar um pouco mais fria, então no outono e inverno. Tá? Agora, um assunto que eu já até falei na última aula com vocês, mas é preciso reforçar porque as camadas da atmosfera elas são importantes, né, que vocês tenham aí uma noção, né, de como que ela se comporta. São 5 camadas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Né? Lembrando, lembrando a vocês que a camada mais importante que nós temos é a troposfera, né? Que é justamente a camada que está em contato com a superfície terrestre. Né? Esta camada ela abriga aí 90% de toda a umidade, né? Ela abriga aí 90% da umidade, do calor que chega à Terra, né? Ela também concentra aí a maior parte dos gases, chega a 95% dos gases existentes na atmosfera ficam na troposfera, né? E é por isso que essa camada é a mais importante, porque nós necessitamos do oxigênio, né? E o oxigênio está presente nela. Tá? Então, e também na troposfera, né, é onde ocorrem, né, todos os fenômenos atmosféricos que nós vimos até hoje. Né? Das demais camadas, eu vou destacar aqui para vocês a estratosfera. Ó, deixa eu aumentar aqui. Entre a estratosfera e a troposfera, na realidade, entre uma e outra, nós temos uma camada de gás chamada de ozônio. Ó, gás ozônio fica ali entre a estratosfera e a troposfera. Essa camada, de ozônio, aqui está, ó, para vocês verem, ó. Essa camada de, meu Deus, pula direto, gente, calma aí, voltando. Isso aqui é tão sensível que a gente dá um toque aqui. Ó, a camada de ozônio, né, ela é formada pelo gás ozônio, O3. Né, e esta camada ela é importantíssima para a vida em nosso planeta porque ela filtra os raios ultravioletas que chegam do Sol. Né? Esta camada aí, ela faz esse trabalho aí importantíssimo, pois se ela não filtrasse, né, os raios solares, a vida na Terra ela seria bem escassa, né? Assim, a vida superior como a nossa não iria existir, tá? Então a camada de ozônio ela é fundamental para nossas vidas. Ela não entra como sendo uma camada da atmosfera, porque ela está dentro, ela está ali no meio entre a troposfera e a estratosfera, mas ela não entra como se fosse uma camada da atmosfera, né? Ó, aí nós temos para cima, ó, tá vendo aqui, ó, os satélites ficam na termosfera, tá vendo que chega ali, ó, a temperatura de 80 graus, né? E a última é a exosfera, né? Onde a densidade é muito baixa, né? E a temperatura elevadíssima, tá ok? Então fica aí para vocês o seguinte:
A troposfera é a camada mais importante, porque concentra a maior parte da umidade dos gases e do calor que nós utilizamos. E a camada de ozônio aí, ela é importante devido a ela filtrar os raios que chegam do Sol. Tá? As zonas térmicas da Terra, nós vimos também na última aula, mas eu preciso reforçar porque vocês precisam memorizar esse desenho, essas camadas, tá? Lá em cima polar, abaixo a temperada norte, duas zonas tropicais, ou chamam de intertropical, mais embaixo mais uma polar sul, e a zona, uma temperada sul e uma polar sul. Então, nós temos duas camadas de cada uma. Polar, temperada tropical, temperada e polar. Né? Nós sabemos que as polares recebem menos o calor do Sol, por isso nós temos lá a formação das geadas. As zonas tropicais recebem o calor do Sol de forma bem equilibrada, né? E as duas zonas centrais, que são as tropicais, recebem aí o calor do Sol de forma bem intensa, bem direta, sendo assim as camadas mais quentes da Terra, a qual o Brasil aí possui aí cerca de 85% do seu território, tá? Agora, os tipos climáticos da Terra, né? Esse mapinha aí, ele mostra muito bem, né? Ó, o clima polar, né? Pegando a parte superior, desde a Ásia até a América. Nós temos aí o temperado na corzinha verde, o semiárido no amarelo, o semiárido é o clima desértico, também posso chamar assim, tá? Porque aqui na África ele pega ali, ó, o Saara, né? O tropical, vocês podem ver que o Brasil aí, ó, ele tem a maior parte do território dentro do clima tropical. O Mediterrâneo, que fica ali em torno do mar Mediterrâneo, ali na Europa e norte da África, e o clima de montanha aí. Aqui nós temos, olha, aqui na América, os Andes, as cadeias rochosas, lá na Ásia, o Himalaia, né? São os tipos de clima que nós temos no mundo. Agora vamos ver um pouquinho aí do clima polar, presente nas regiões polares, no extremo norte ou no sul, né, no Ártico e na Antártida. Temperaturas muito baixas, né? O solo fica coberto de gelo na maior parte do ano, tá? A cobertura vegetal existente nessas regiões aí é a tundra, que é uma formação vegetativa rasteira, né? Ela fica coberta por gelo durante 9 a 10 meses ao ano. Ela só aparece quando há o degelo do verão, mas ela, ela atua como se fossem musgos e líquens, né? Uma cobertura bem rasteirinha mesmo. Né? Já os climas temperados, né? que ficam ali entre o tropical e os polos, são climas que apresentam as 4 estações do ano bem definidas, tá? Assim, o inverno rigoroso e frio, o verão quente e chuvoso, a primavera, né? Quando nós temos aí as árvores retomando aí as folhas, os frutos, e o outono, quando nós temos a queda. Né? Então, as 4 estações aí são bem definidas nos climas temperados. Tá? No Brasil, nós temos, como eu já falei anteriormente, a região sul. Né? A região sul apresenta aí um clima temperado, né? Que no Brasil nós vamos chamar de subtropical.
né? Já o clima tropical, como vocês mesmos já sabem, apresenta aí temperaturas elevadas praticamente o ano inteiro, né? Duas estações se destacam: a seca no inverno e a chuvosa, que é praticamente o ano inteiro, né? Então ali dois, 3 meses ao ano apenas nós temos aí uma estação seca, o resto do ano é chuva intensa, né? É um clima de temperatura muito elevada, né? Apenas duas estações definidas, né? O Brasil ele tem aí o seu território dentro desse tipo climático, né? Sendo que aqui ele tem ramificações, nós vamos chamar de equatorial, tropical de altitude, tropical úmido, litorâneo. Nós vamos ver isso aí numa outra aula, tá? Só aqui vocês têm uma noção do que é um clima tropical. Vou deixar agora aí para vocês fazerem, né? Para que eu corrija aí na live de logo mais, né? Às 17h30. Nós vamos ter esse encontro. E vou deixar aí esse exercício aqui para vocês fazerem, da página 30 e da página 41, mais esses três aqui que eu botei por fora, né? Não precisa me mandar a resposta, vocês podem fazer no livro, no caderno mesmo, né? E eu vou corrigir ao longo da live, vamos tirar algumas dúvidas, né? Escrevam aí as dúvidas que vocês, porventura, tenham, para não se esquecerem, tá? Deixa eu só voltar aqui agora, antes que eu termine o vídeo, né? Deixa só eu voltar aqui nesse mapinha para mostrar aqui uma coisa que eu acho que eu passei muito rápido. Esse mapa é um mapa ilustrativo com os tipos de clima existentes no mundo, tá? Mas não as suas ramificações, tá? Vou dar como aqui um exemplo, ó. Nós temos aqui como exemplo, né, o clima tropical. Vocês estão vendo aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um desenho aqui para vocês. Uma cor vermelha mesmo, ó. Ó, o tropical. Olha aqui o tropical. Ó, tá vendo? Aqui nós temos a zona tropical da Terra. Vocês estão vendo, né? Ó. Mas dentro, mas dentro desse clima tropical, né, ele sofre variações. Não quer dizer que todas as áreas dentro desse clima tropical vai ser sempre quente e úmido, tá? Nós vimos na última aula, né, as influências na temperatura. Então, numa região de, de montanha, vou dar aqui exemplo aqui em Janeiro, que é Teresópolis, Petrópolis, está dentro da zona tropical, mas o clima lá não é semelhante ao clima daqui, devido à altitude. Então, tá? Isso aqui é um desenho, né, genérico. A partir da semana que vem, nossa próxima aula, eu vou pegar os principais tipos de clima existentes no mundo e principalmente no Brasil, tá? Aí nós vamos ter aí as variações de cada tipo de clima que nós temos aí, ok? Gente, obrigado aí, tá? Espero que todos estejam bem, se cuidem, tá? E até logo mais na live, hein? Não esqueçam de fazer os exercícios.